E vamos lá para mais um dia de aula, né, minha gente? Mas primeiro, o que nós devemos fazer para que o nosso dia corra todo na santa paz? Falar com o Papai do Céu, né, gente? Isso mesmo. Aí onde você está na sua casa, o que você vai fazer? Cruzar suas mãozinhas e vamos falar com o Senhor, tá bom? Feche seus olhinhos e vamos orar. Querido Deus, nós queremos te agradecer por mais um dia. Muito obrigado por guardar nossa família, por guardar, Senhor, todos os nossos amigos, por guardar os nossos professores. Muito obrigado pela noite de sono que o Senhor nos deu. Fica conosco em mais esse dia de aula, que nós possamos aprender muito em nome de Jesus. Amém. Vamos lá para o nosso versículo da semana, que todos os dias nós estamos lendo esse versículo, para que quando for na sexta-feira, você já tenha ele em mente, tá bom? Você já tenha conseguido aprender, decorado e fazer lá a sua atividade de educação cristã, de ensino religioso, tá bom? E o versículo que nós estamos lendo essa semana, que nós estamos aprendendo, ele encontra-se em Gênesis, capítulo 7, versículo 5, e diz o seguinte: E fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara. Gênesis, capítulo 7, versículo 5, tá bom, terceiro ano? Já vai decorando aí esse versículo para que você venha fazer a sua atividade de sexta-feira, tá? Então vamos lá para a nossa aula de língua portuguesa. Você vai abrir o seu livro no primeiro instante, aqui na página 14. Lembrando, tá, terceiro ano, que nós estamos usando o nosso livro módulo 1, tá bom, gente? É esse livro aqui, módulo 1, volume 1, da editora Conquista, e você vai abrir aí na disciplina de língua portuguesa. Aqui na nossa página 14, onde vem uma pequena leitura, um pequeno texto, falando um pouco ainda do que nós estamos contando desde o princípio, que é o diário de Pilar, as aventuras que ela viveu na floresta, né? E aqui vem como tema a Floresta Encantada, tá bom, gente? Vocês vão ler esse pequeno texto e na sequência vocês vão fazer o quê? Vocês vão responder essas questões. Professora, essa é a tarefa de hoje? Não, tem mais, tá? Isso é só o comecinho. Faça aqui a leitura do seu texto e na sequência você vai responder essa atividade que está na página 15, tá bom? Na página 15. Aqui na nossa página 16, nós vamos começar a nossa aula aprendendo um pouco sobre a pontuação. Nós vamos falar um pouco sobre quem? Sobre o ponto de exclamação, o travessão, a vírgula e os dois pontos, tá bom, gente? E para que serve, quando eu devo usar o ponto de exclamação, professora? O ponto de exclamação, ele serve para... Nós podemos usá-lo quando nós expressamos sentimentos, alegria. Ele é usado para expressar tristeza, sentimento, admiração, alegria, espanto. Como assim, prof? Vamos lá para o exemplo. Olha o exemplo que nós vamos colocar, que eu vou colocar para você aqui no quadro. Olha lá. Que susto! Aí eu venho o quê? Trago o pontinho de exclamação. Nós também usamos quando a gente vai felicitar alguém, né? É o seu aniversário, o aniversário de alguém. Aí nós escrevemos. Ok, como nós estamos vendo aqui o exemplo da exclamação. Quando que eu vou usar a exclamação, né, professora? Nós colocamos aqui, que susto! Que susto, né? Ele pode expressar, e você usa a exclamação, que é representado por esse pontinho, tá bom? Parabéns, quando você vai felicitar alguém, vai desejar feliz aniversário, e você coloca parabéns a você que realizou todas as tarefas, parabéns, aluno. Aí você faz o quê? Coloca o pontinho de exclamação, tá bom?
E o travessão, quando é que eu uso o travessão, professora? Ele pode ser usado, ele pode ser empregado para indicar a fala, né, de um personagem em um texto. Por exemplo, aqui eu coloquei só um exemplo. Quando voltarás às aulas presenciais? Olha, ele está até fazendo uma pergunta também. Ela responde, tá bom? Quando ela vai responder, ela coloca o travessão. Nesta segunda. Então, quando ela vai responder, indica que o personagem vai entrar com uma fala. O personagem que está na história. Então, para ele entrar com a fala, vai ser preciso usar o travessão. E o travessão usa sempre lá no comecinho da frase, lá no comecinho da sua escrita, tá bom? Aí aqui na sequência nós temos a vírgula. Quando é que eu posso usar a vírgula, professora? Ela é usada para quê? Para fazer a separação, né? Como assim fazer a separação? Ela é utilizada muitas vezes para separar, por exemplo, quando nós vamos colocar no nosso cabeçalho, nós colocamos a nossa data, certo? Quando nós colocamos a data, nós colocamos Manaus, 11 de março de 2021. Onde é que vai entrar a vírgula? Nós usamos a vírgula para fazer a separação, no caso aqui. Quando você vai fazer o seu cabeçalho, você coloca a sua data, você vai colocar o estado, a cidade, né, que você mora, não é o estado, é a cidade, tá? Aí você vai colocar Manaus, vírgula, 11 de março de 2021. Mas eu posso usar também para separar algumas questões, por exemplo. Fui ao mercado. Fui ao mercado e comprei. Aí eu vou listar o que eu comprei. Arroz, vírgula, feijão, vírgula, macarrão, vírgula, carne, vírgula, e farinha. Não pode faltar, né, gente, a farinha. Aí nós usamos sempre para fazer a listagem também, tá bom? Então nós usamos para sequenciar as palavras, tá bom? Fui ao mercado e comprei carne, vírgula, arroz, vírgula, feijão, vírgula, macarrão, vírgula, e farinha, pontinho, tá bom? E os dois pontos, né? Quando é que a gente vai usar os dois pontos? Ele é usado para anunciar quem vai falar. Por exemplo, nós temos aqui o exemplo. Depois de pensar um pouco, ela responde. Dois pontos. Quando nós vamos dar um exemplo também, nós colocamos exemplos, dois pontos. Isso quer dizer que na sequência vem uma outra fala, certo? Depois de pensar um pouco, ela responde, dois pontos. Aí aqui ela já até usou um travessão, porque já vai entrar a fala do personagem, né? O travessão que nós vimos aqui, numa outra ocasião. Aí ela responde, estar bem, eu vou com você. Ponto. Ok, terceiro ano? Então, na atividade de hoje, o que você vai fazer? Além da primeira atividade que a professora já falou, aqui da nossa página 15, tá? Você vai dar sequência, você vai fazer a leitura da sua página 16, tá? Aí você vai responder as questões que estão embasadas nas pontuações que nós estudamos e no texto que você vai fazer a leitura aqui da Floresta Encantada, que ela encontra-se na página 14, tá bom? Essa leitura desse texto, ela vai servir para você responder não só a atividade da página 15, mas da página 16, da página 17, da página 18, tá bom? E aqui na página 19 nós temos a nossa produção do diário, que nós já vimos lá no comecinho do diário ficcional.
O que eu vou ter que fazer, professora? A princípio, você vai responder essas questões que estão aqui no livro, tá bom? Na página 19. Ao responder essas questões, você já vai preparar a sua escrita para que você venha escrever uma folha de um diário, tá? Você vai responder, na sequência você vai organizar por parágrafo. Professor, e o que é parágrafo? Toda vez que você começar a sua escrita, por exemplo, você vai começar a escrita do seu diário, da sua primeira página do seu diário. Aí você faz o quê? Você coloca 2 dedinhos de margem que você vai espaçar para poder começar a sua escrita. Aí você vai escrever algo que aconteceu com você. Por exemplo, nas minhas férias eu aprendi a andar de bicicleta, né? Você pode escrever algo que aconteceu com você, tá bom? Nessa página desse diário. Mas aí você vai preencher, primeiro coletar as informações, tá bom? Aqui no livro, e depois você vai passar para o seu caderno. Aí você começou a escrita, ponto. Ah, eu escrevi 2 linhas, já deu um ponto. Isso é um parágrafo? É, porque você deu ponto, aí você vai para outra linha, vai dar 2 dedinhos de margem novamente e vai começar novamente. Professora, mas nessa aqui só deu uma linha. Serve como parágrafo? Também. Aí você vai dividir por parágrafos, tá bom? Começa a sua escrita. Ah, nas minhas férias foi muito legal, porque eu aprendi a andar de bicicleta, ponto. Aí vem o segundo parágrafo. Você vai escrever mais um parágrafo, ponto. Vai separar por parágrafo. Essa é a sua produção de texto dessa semana, tá bom, terceiro ano? Aí você vai produzir no seu caderno, mas primeiro você vai fazer o quê? Responder essas questões que tem aqui no seu livro, porque é em cima do que você responder que você vai criar a sua página do seu diário, tá bom? Da sua escrita. Aí na sequência, você tem, agora eu sei, aqui no finalzinho da página 20, bem aqui no final, tem um pouquinho do resumo do que nós estudamos esses dias. Você vai copiar esse resumo no seu caderno, porque isso é muito importante, tá, gente? Aqui ele vai falar um pouco do que nós aprendemos. Quando nós copiamos no nosso caderno, nós conseguimos aprender mais, condicionar melhor essas informações. E isso é muito útil no dia da prova, porque vai estar lá no caderno, a gente vai estudar, vai estar no livro, a gente vai estudar e a gente aprende mais, tá? Então a atividade se estende até a página 20, tá, gente? Mas não é muita coisa. Não fica, ai, professora, tá passando muita atividade. Não é. Quanto mais a gente pratica, mais a gente aprende, tá bom? Então essa é a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. E agora eu vou para a nossa chamadinha, porque a gente não pode esquecer, né, de chamar vocês. Eu deixei para o final da aula, porque eu sei que ainda tem alunos dormindo, né? Então no final da aula eu sei que todo mundo já despertou, já estão aí para responder e pegar presente, né? Vamos lá para a nossa chamadinha de hoje. Ana Beatriz Cordeiro, Ana Beatriz Batista, Arthur Leão de Oliveira, Caio César Almeida, Carla Andréia dos Santos, tudo bem, Carla? Carla Beatriz Dutra, Esther Ribeiro, Gabriel Henrique Maia, Lara da Silva Martins, Júlia Maria Gomes, Letícia Penaforte, tudo bem, Letícia? Lucas Davi de Andrade, Manuela Cruz Noronha, Pablo Cristian de Oliveira, Pedro Davi Silva, olá Pedro, Pedro Lucas Faria, Sofia de Souza, Vinícius Caleb, Rueliton Farias, Radassa Thaís de Carvalho. E nós temos 2 alunos que entraram agora, né, para fazer parte da nossa turma, que são eles, Nicolas Guilherme dos Santos e Antony Ravi Queiroz. Sejam bem-vindos, viu, meninos? Sejam bem-vindos ao terceiro ano. E essa é a nossa chamadinha de hoje, essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado. E olha, a professora está esperando as fotos, tá? Que vocês vão fazer, pedir para o papai ou para a mamãe fazer e enviar no PV da professora. PV, o que é isso, professora? É privado, é lá no privado da professora, tá bom, terceiro ano? Muito obrigado pelas devolutivas que eu já recebi. Continue mandando, tá bom? Que assim que eu tiver um tempinho eu faço correção e envio tudo de volta para vocês, tá bom? Até mais, gente! Hello, student! Tudo bem com vocês?
Vamos lá para mais uma aula de língua inglesa, nossa aula da semana, tá bom? Então, ó, pegue o seu lápis, pegue o seu caderninho, que daqui a pouco eu vou pedir para você dar, ó, um pause nesse vídeo, tá bom? E aí você vai copiar os numerais que estão no quadro, tá bom? E aí logo em seguida nós vamos fazer as nossas atividades do nosso livro didático. Então, olha só. Vamos lá? Ah, mas antes de começar, eu quero fazer um pedido para vocês. Coloque aqui, bem aqui embaixo, o nosso like, né? O nosso like do dia, tá bom? Então, ó, let's go! Lembra que nós vimos na semana passada sobre a family? Lembra dos membros da família? Mother, father, brother, sister, a junção de grand mais father e grand mais mother, grandfather, avô, e grandmother, avó, né? Quem aí conseguiu fazer as atividades, os exercícios? Que legal, né? Então, ó, vamos fazer mais uma pequena revisão dos numbers de 1 a 20, tá? E aí logo depois nós vamos até o número 90 em inglês. E tem um desafio para você fazer no seu caderno, tá bom? Vou já explicar. Então vamos lá. Relembrar os numbers, são aqueles que nós já vimos desde no primeiro ano, no segundo ano e agora no terceiro ano de novo, né? Vamos lá, ó. Vamos começar por esse aqui. 1, 2, 3... Ó, não é 3, tá? 3, a língua bate bem aqui em cima no dente superior, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E aí nós vamos continuar. 11, 12, 13, olha o teen, terminação aqui, ó, T-E-E-N, tem esse som, teen, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e por último, 20. Muito bem. Teacher, como é que nós vamos continuar as outras casas? Eu escrevi aqui embaixo, ó. 13, ou também podemos dizer 30. 30. Tá bom? 40. 40. Observe que agora essas casas aqui terminam com TY. Aqui termina com TEEN e aqui só TY, tá bom? 15. 50. 16. 60. Olha, estamos indo longe, né? Vamos lá. 70, 70, escrever um pouquinho maior. 18, 80, 19, 90. Será que aí sabe, alguém aí sabe como é que diz, como é que escreve 100 em inglês? Nosso desafio, hein? Ok, então eu tenho aqui 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Teacher, como é que agora eu escrevo 21, 22, 23, 24, 53, 55? Muito busy, muito fácil. Easy peasy, fácil, fácil. Então, ó, vamos começar aqui pela casa dos 20, 20. Eu escrevo primeiro a palavrinha do numeral 20, que é 20, e logo em seguida
eu vou escrever, por exemplo, 22, 20, e vou pegar o number 2 e escrever aqui do lado, ó. 2, 23, 20 de novo. E vou escrever aqui, ó, 3. 3, opa. 20. E agora 4. 25. 25. E aqui eu tenho, ó, 22, 23, 24, 25. E aí você pode fazer a mesma coisa com 30 ou 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. E aí você vai para o 40, vai fazer a mesma coisa. 41, 42, 43, tá bom? Eu quero que você faça isso no seu caderno. Você vai fazer de 1, ó, de 1 até o number 99, tá bom? E agora, vocês lembram da nossa pergunta? Coloquei algumas perguntas antes de começarmos a ver os numbers, que era quando era o seu aniversário em inglês, quantos anos você tinha, você lembra? Pega aí o resumo aí no seu caderno, tá? E aqui eu quero ver com vocês a segunda pergunta, se eu não me engano, da nossa listinha, que é essa daqui, ó. How old are you? How old are you? Quantos anos você tem? E você vai responder I'm. Aqui eu tenho o verbo to be contraído, tá bom? Na verdade, ele é assim, ó. I am, tá bom? Só que quando eu quero contrair para falar um pouquinho mais natural, né? Eu digo assim, ó. I'm, eu corto o azinho, substituo pela vírgula e coloco o M. Então, em vez de dizer I am, eu digo I'm, tá bom? É tipo quando você vai falar em português. Quantos anos você tem? Ou quantos anos tu tem? Geralmente a gente pergunta assim, né? O coleguinha da sala. Aí você diz assim, 11. Ou então, tenho 11. Você não diz, eu tenho 11 anos de idade, né? Nós não falamos assim, né? Então, para ficar algo mais prático, mais descontraído, nós dizemos assim, ó. I'm e o número referente à sua idade. Quantos anos você tem? How old are you? I'm 9 ou 10. Eu tenho 9 ou 10. Você pode colocar também no finalzinho. No livro não tem, tá bom? Mas é só para vocês ficarem sabendo que também pode escrever assim. Você pode colocar years old, que quer dizer eu tenho 9 anos de idade. É assim essa frase, tá bom? I'm 9 years old. Eu tenho 9 anos de idade. Mas para você não dizer eu tenho 9 anos de idade, você só diz I'm 9. Eu tenho 9. Tá bom? Então, ó, vamos fazer a prática, tá bom? No nosso caderno, com a escrita. Lá você vai escrever os numbers de 1 a 99, tá bom?
em inglês. E assim, ó, por extenso, tá bom? Você vai fazer todas as casinhas do 30, 30, do 40, 40, do 50, 50, até chegar no 90, que é o 90, tá bom? E agora, lá no nosso grupo de WhatsApp, nós vamos estar fazendo a nossa atividade, que são essas páginas aqui, tá? Página 8, página 9, a 8 nós já fizemos aula passada. Página 9, página 10, e olha só que legal aqui, nós vamos, ó, ADD, nós vamos adicionar, nós vamos somar em inglês. Olha o resultado, você vai somar aqui o numeral, tá bom? E vai colocar o resultado em inglês por extenso, tá bom? Nada de colocar o numeral aqui. Eu quero que você escreva o número, o nomezinho do número referente aqui, tá bom? Em inglês, tá bom? Então, ó, a nossa aula fica por aqui. Até a próxima aula. Bye, bye. Kiss you.